Irritabilidade. Até aqui descrevemos a apatia, a dessensibilização do íntimo, que toma conta do prisioneiro durante a sua estada no campo de concentração, fazendo a sua vida anímica baixar, de modo geral, a um nível mais primitivo, tornando objeto do destino ou do arbítrio dos guardas, destituído de vontade, tanto que ele acaba cheio de medo de tomar nas mãos o seu destino, ou seja, de enfrentar decisões. A apatia tem ainda outras causas e não pode ser entendida apenas como mecanismo de autodefesa da alma, no sentido mencionado. Há também causas de natureza fisiológica. É o que vale também para a irritabilidade, a qual, além da apatia, representa uma das mais eminentes características da psique do prisioneiro. Entre as causas fisiológicas estão em primeiro lugar a fome e a falta de sono. Como qualquer um sabe, mesmo na vida normal ambos os fatores tornam a pessoa apática e irritadiça. No campo de concentração, o sono insuficiente se deve em parte aos insetos parasitas a proliferar livremente na mais inconcebível falta de higiene, e à inimaginável concentração de pessoas nos barracões. Existe ainda outro fator a contribuir para a apatia e a irritabilidade, que é a ausência daqueles tóxicos da civilização que normalmente servem para atenuá-las, isto é, a nicotina e a cafeína. Aumenta, assim, a propensão para a apatia e a irritabilidade. Além das causas fisiológicas, existem ainda origens anímicas deste peculiar estado de espírito dos prisioneiros. Trata-se de certos complexos. É compreensível que a maioria dos prisioneiros seja atormentada por uma espécie de sentimento de inferioridade. Antes, cada um de nós havia sido alguém, ou ao menos julgava sê-lo. Agora, no entanto, é tratado literalmente como se fosse um ninguém. Não há dúvida de que o amor próprio, quando ancorado em áreas mais profundas, espirituais, não pode ser abalado pela situação do campo de concentração. Mas quantas pessoas, quantos prisioneiros possuirão um sentimento de autoestima tão bem firmado? Mesmo sem refletir muito sobre isso, sem que se conscientize disso, é natural que o prisioneiro mediano se sinta totalmente rebaixado. Essa experiência somente se fazia sentir diante do contraste evidenciado na peculiar estrutura sociológica do campo de concentração. Refiro-me àquela minoria de prisioneiros que passavam, a bem dizer, por gente importante, os capos e cozinheiros, os chefes de depósito e os policiais do campo. Em todos eles havia uma compensação do sentimento primitivo de inferioridade. É que estes não se sentiam rebaixados de maneira alguma, como a maioria dos prisioneiros comuns, mas sentiam-se como se sente uma revista. Alguns se sentiam até como um César em miniatura. A reação anímica da maioria, ressentida e invejosa, ao comportamento daquela minoria, se manifestava de diversas formas, às vezes também em piadas maldosas. Assim, por exemplo, um prisioneiro diz a outro, referindo-se a um terceiro, que é um desses arrivistas: "Esse aí eu conheci quando era apenas presidente do maior banco de... Agora ele se promoveu a capo." Sempre que essa maioria dos rebaixados e a minoria dos arrivistas entravam em conflito, explodia a irritação, que logo chegava ao auge. Para esses encontros conflitivos havia oportunidades mais que suficientes na vida do campo de concentração, a começar pela distribuição de comida. Aquela irritabilidade, de cujas origens fisiológicas diversas falamos acima, acaba por se potenciar com o acréscimo das causas anímicas, a complexa carga de sentimentos de todos os envolvidos. Já não causa surpresa que o acúmulo assim originado acabe em pancadaria entre os prisioneiros. Aquele reflexo que, da emoção raivosa vai extravasar-se no golpe físico, já está basicamente pré-condicionado pelos frequentes espancamentos que o recluso testemunha a cada instante. Eu mesmo passei repetidas vezes pela experiência de sentir a mão solta, prestes a perder o controle quando, faminto e tresnoitado, era acometido de raiva súbita. Entre outras razões, eu estava tresnoitado porque, durante determinado período, pudemos fazer o fogo para aquecer o nosso barracão de chão batido que servia de galpão de tifo, e precisávamos cuidar que não apagasse o fogo no fogão. Aqueles entre nós que ainda estavam em condições relativamente boas eram obrigados a participar de um serviço noturno destinado a atender ao fogão. Apesar de tudo, foram horas das mais idílicas as que vivi quando, em plena noite,
Enquanto os outros dormiam ou deliravam de febre, eu me estirava no chão batido frente ao pequeno fogão do barracão, cuidando do fogo naquelas horas do meu turno, assando umas batatas furtadas nas brasas do carvão igualmente furtado. Porém, tanto mais trisnoitado, apático e irritadiço a gente se sentia no outro dia. Na época, eu trabalhava como médico, tratando tifo pouco antes da nossa libertação, e tinha que substituir ainda o chefe de bloco, que estava doente. Consequentemente, eu era responsável, perante a administração do campo, pela higiene no barracão, na medida em que se podia manter qualquer higiene dentro daquelas circunstâncias. A pretensa inspeção periódica do barracão tinha por objetivo não verificar as condições higiênicas, mas sim torturar-nos. Mais alimento ou um pouco de medicamento teriam dado efeito, mas o que lhes importava era, apenas, que não houvesse uma palhinha no corredor, e que os esfarrapados, encardidos e empiolhados cobertores dos enfermos apresentassem um alinhamento perfeito ao pé da cama. Uma vez anunciada a inspeção, eu tinha de cuidar que o chefe ou subchefe do campo de concentração, ao enfiar a cabeça pela porta do nosso barracão para dar uma espiada em seu interior, não percebesse sequer uma palha, nem resto de cinza na frente do fogão, etc. A inspeção não se importava com a sorte das pessoas que habitavam aquele buraco. Importante era que eu tirasse da cabeça e raspado o barrete de prisioneiro, batesse os calcanhares e anunciasse em tom marcial: barracão de enfermaria V/9, 52 doentes de tifo exantemático, 2 enfermeiros, 1 médico. E já iam embora os inspetores. Mas até que eles viessem, e costumavam vir muitas horas depois de anunciado, ou simplesmente não vinham, eu me via forçado a ficar constantemente arrumando cobertores, catando palhas que caíam das tarimbas e, para completar, ralhar com os pobres diabos que quisessem comprometer no último momento toda aquela ordem e limpeza aparentes. Pois a apatia e insensibilidade, ainda mais acentuadas nos acometidos de febre, os faz reagir apenas quando se grita com eles. Mas até isso muitas vezes não adianta, e então o negócio mesmo é controlar-se com o maior esforço para não sentar a mão, pois a própria irritabilidade aumenta desmedidamente face à apatia dos outros, e mais ainda diante do perigo em que ela coloca a gente, quando de uma inspeção iminente.